debate e hoje, né, nós temos na mesa aqui, como convidado especial, o pastor Juliano, e o tema é o tema aquele que eu falei para vocês, que é sobre oração, mas é um tema diferente, é sobre sala de oração. E vocês talvez estejam se perguntando o que é uma sala de oração. Então, fique com a gente até o final, e eu tenho certeza que é um tema que vai cativar vocês, vocês vão amar esse tema, vocês vão aprender muito hoje sobre oração, né? E aí talvez você, mas um tema tão comum, não é tão comum quanto você imagina. Por isso eu convido você a ficar até o final e a ter uma participação também, né? Se você tiver uma dúvida no final, você tem o direito de fazer pergunta para eles aqui, a gente passa e como é um programa, é um tema que vai ter outros programas, a gente vai ouvir as perguntas de vocês desse programa e no próximo a gente vai estar respondendo ou até no decorrer da semana eu passo para eles aqui, eles vão poder estar respondendo a cada um de vocês. Quero já agradecer antecipadamente pela participação de vocês nos programas anteriores, pelas curtidas que tiveram, né? Por aqueles que deixaram lá o seu like, que deixaram lá o seu comentário, isso é muito importante para que a gente possa fazer com que esse evangelho possa se expandir cada vez mais. E você tem hoje um papel fundamental aqui, que é de ser aquele que vai reproduzir, né? Vai fazer reproduzir esse trabalho para que ele alcance mais vidas e que ele possa, né, fluir, né, em outros povos, em outras cidades, porque nós alcançamos várias cidades, não é só aqui em São Francisco, então você tem essa oportunidade hoje, né, porque o Senhor está indo até a tua casa. Então, aproveite essa oportunidade agora, né, já coloca a sua Bíblia aí perto aí para você também acompanhar os temas, né, o que vai ser debatido aqui, e você tem todo o direito de dar a sua opinião no final, né, de fazer lá, deixar o seu comentário. Se for um comentário contrário, também vai ser bem recebido, que a gente aprende com você também, nós aprendendo com vocês e vocês com a gente. A Resgate está aqui para isso, para dar resposta àquilo que você vier nos indagar. Então, eu vou passar para eles agora. Quem vai começar? Eu. Você. Então, eu vou passar agora para a Cris, sempre feliz, e ela vai estar, então, já conversando com vocês, e aí começa o debate a partir de agora. Olá, que bom que você está aqui com a gente. Nós temos buscado trazer temas tão relevantes, né? E hoje a gente tem um convidado aqui, que é o pastor Juliano. Na verdade, foi com o meu esposo Luciano e depois com o pastor Juliano, que a gente conheceu esse movimento global de oração, que participei, né, de algumas salas de oração, graças a Deus. Foi uma bênção e a gente quer falar sobre isso. Eu participei também, né, do curso, né, pastor? Sim. Perspectivas, e eu gostei daquele curso. Cristão Mundial. É o Cristão Mundial. Eu nunca esqueci disso. A parte que eu nunca me esqueci. Falei, nossa Deus. E eu sou, não é uma crítica, tá? Eu acho que a gente pode sempre estar melhorando. Eu vim da Igreja Batista, né? Sou batista. E nós sempre nós oramos, mas não com essa amplitude, né? Que existe no movimento global de oração. Muitas vezes nós orávamos, claro, pelos nossos pastores, orávamos pelos líderes, né, pelas demandas de cada pessoa, até pela cidade. Mas quando a gente entra no movimento global de oração, você entende o teu papel como intercessor em tudo que acontece, né, até a vinda de Jesus. Então isso para mim foi muito bom. Mas eu sou uma que aprecio, que gosto, mas esses dois aqui, pastor Juliano e Luciano, são os apaixonados. Se eles pudessem, eles abririam uma sala de oração em cada cidade do Brasil e do mundo, gente. Amém. Se você perguntar qual que é o sonho do Luciano, ele quer ter uma sala 24/7. O que é isso 24/7? Você vai ficar sabendo o que é 24/7, porque eles vão falar hoje em linhas gerais e a gente quer continuar, né? Eu sou, como diz, café pequeno nesse tema. Eu oro, mas eles são os profundos aqui, né? O Luciano e o pastor Juliano. Então, eu quero começar esse nosso momento fazendo uma seguinte pergunta. Primeiro ponto. O que é uma sala de oração? Em linhas gerais, tá? Vou perguntar para o pastor Juliano. A outra você faz. Em linhas gerais. Pastor Juliano, se o senhor tivesse só um minuto para falar, em linhas gerais, o que é uma sala de oração? Sala de oração é, no nosso ponto de vista bem simplista, é interceder aquilo que está no coração de Deus. Uma vez disseram assim, o que é intercessão? Intercessão é dizer para Deus aquilo que Deus nos disse primeiro. Esse é o resumo de intercessão. Dizer para Deus
aquilo que Deus colocou no nosso coração. Toda a intercessão que a gente tem sentido no coração não vem de nós. Então, a sala de oração é orar ao Senhor aquilo que Ele colocou no nosso coração. Essa é uma sala de forma bem simplista, né? Para responder, né? E não é tão simples, né? Porque que é 24/7, pastor? 24/7 é o modelo de Apocalipse 4, né? Que também de forma bem simples aqui é o que Davi desenvolve lá em Crônicas. Davi tem né, a gente não está na Bíblia isso, na verdade, a parte em que Davi vai para a casa do profeta agora tem Samuel, e lá em Ramá, e a partir daquele lugar, Davi traz agora a arca, coloca embaixo de uma tenda em Jerusalém e desenvolve uma adoração ali 24/7, com cantores, com intercessores. Durante 32 anos isso acontecia sem cessar. 24/7 é? Por 7, sem cessar. 24 horas. Na verdade é um modelo que Davi, quando estabelece esse modelo, ele estabelece um modelo que mais tarde, que Davi não tinha essa visão quando escreveu o livro de Crônicas, lógico. Isso foi bem depois, né? Foi alguns anos, quase 1000 anos depois, se não me engano, que mais, né? Porque João vai escrever na Ilha de Patmos 70 anos, se não me engano, me corrijam agora se estiver errado. Mas quando João escreve Apocalipse, né? Já tinham passado alguns anos da morte de Jesus. Então João está preso na Ilha de Patmos e ele escreve Apocalipse 4. Então, quer dizer, aí ele traz a revelação do trono de Deus, que é a revelação dos 24 anciãos e tal. Então, vai falar do que está acontecendo no trono. Então, essa visão dos céus, do que acontece no céu, que é uma visão 24/7, que a gente tem que entender que no céu não tem tempo, né? O céu é a eternidade, a ausência de tempo. Então, a gente está no Cronos. Então, a gente fala que é 24/7 porque a gente reproduz a eternidade na Terra. Então, hoje, a gente faz algo que acontece no eterno. Então, o que Davi constituiu em Apocalipse, em Crônicas capítulo 15, foi o que João relata em Apocalipse capítulo 4. E tem uma centena de anos ali que separam os dois. Hoje a gente lê a Bíblia e consegue entender o que Davi estava tentando fazer. Então, nós cremos que em Ramá, quando Davi está lá refugiado de Saul, nesse tempo que ele fica lá fugindo de Saul, que ele vai para a casa do profeta, que ungiu ele como rei. Quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz é estabelecer a adoração 24/7 em Jerusalém. Tipo assim, todo o reinado dele tinha adoração. Então ele faz algo que ele não tinha visto. Então 24/7, né, dessa forma simples, é isso, estabelecer a adoração, modelo céu na terra. E assim, se a gente fosse, que eu fiz uma pergunta, mas o senhor foi lá no profundo, né? Mas 24/7 seria a definição de incessante, né? Ou seja, que é o nome da sala de oração da Save, é sala de oração, é sala incessante, né? Que é de oração. Sim. Mas 24/7 é 24 horas, 7 dias por semana, que na verdade é incessante, certo? Ok, obrigada, pastora. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro Luciano, que é outro apaixonado pela sala, um grande incentivador, motivador, ele ama. E qual é a diferença, né? Porque eu sei que existem os temas da sala de oração e existem os temas de uma reunião de oração, de uma igreja. Então, eu queria que você nos falasse quais são os temas, o que a sala incessante, vamos começar a falar agora incessante, que eu gostei, porque a gente resume o 24/7. O que esse movimento de global de oração, a sala incessante, tem de diferente das outras salas? Então, você vai me dizer alguns temas e a diferença da nossa reunião de oração da igreja, que também é boa, é uma bênção, mas não é um movimento global de oração. Bom, então vamos lá, os temas, quem participa de sala de oração, os temas que a gente ora, né? Aqui em São Francisco a gente tem a sala de oração incessante, a gente também tem a igreja Casa de Judá, que faz sala de oração. Mas quais são os temas de sala de oração? Os temas de oração são Brasil, cidade, janela 1040, a volta de Jesus, contemplação da glória de Deus, restauração da unidade do corpo de Cristo, orar por Israel, seguindo o mandamento de Salmo 121, que é o Salmo de Davi, a gente intercede por avivamento, a gente intercede o retorno de Jesus, a gente intercede também por crianças.
é isso. São os temas que eu me lembro agora na minha cabeça. As esferas de governo, eu me lembro bem, né? É os temas que a gente ora que tá mais fresco na minha cabeça. Então, na sala de oração, a gente não gasta tempo orando por orações pessoais. Por exemplo, um irmão vai lá na sala de oração, irmãos, eu quero orar por um carro. Não, a gente não faz isso na sala de oração. Na sala de oração a gente não gasta nosso tempo orando coisas pessoais. O microfone que está na sala para os intercessores é para orar o tema que já está no cronograma e na linha da sala de oração. A gente não desvia. E tem uma base bíblica, né? E tem todas as orações que a gente faz na sala tem base bíblica. A gente ora as orações apostólicas. Ora a palavra, né? Então, a sala de oração, as nossas orações são totalmente e fundamentalmente bíblica. Não tem nada ali que sai da nossa cabeça e nada pro nosso bel prazer. Mas pode acontecer na sala de oração, isso é normal, de você orar por um irmão, de você declarar sobre a vida de alguém, mas o microfone não é aberto para isso, não. Agora, uma reunião de oração também não tem problema. Eu entendo que no Brasil, a reunião de oração ela é formada por orar por uma porta de emprego, orar pelo marido que está na droga, orar pelo filho que está na cadeia, orar pelo casamento que está acabado. Beleza, não tem problema orar por isso e ter a reunião de oração comum e você orar por isso e a igreja se reunir e orar por isso. Não tem problema. Não é pecado, não é BO, nada disso. Mas fica limitado. Você ir numa reunião de oração só para orar por problema? Só para orar pelas tuas mazelas? Enquanto tem uma cidade para tu orar? Sim. Tem coisas no Brasil que tá acontecendo para orar e você monta uma reunião de oração na sua igreja para orar por isso? Não é problema, mas não é BO. Mas dá para aumentar o nível. E a sala de oração, eu costumo falar, quem anda perto de mim ouve muito, cara. Sala de oração, o movimento global de oração não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente que vai conhecer e não vai participar. Tem gente que vai conhecer e vai mergulhar de cabeça. Eu sou um desses. Eu conheci e eu caí de cabeça. Mas os temas de uma sala de oração já tá tudo certo com as bases bíblicas e a nossa linha é muito estreita. A gente não desvia a oração ali. E já numa reunião de oração normal, né, numa assembleia, numa presbiteriana, vamos dizer, é a coisa do dia a dia ali. Que também você pode fazer. Como eu sempre vou bater esse ponto, você pode ter uma reunião de oração desse tipo e ficar, e tudo bem, top, se você gosta, vai, amém. Mas eu quero provocar que, cara, dá pra orar por outras coisas. Você quer ser um cristão global? Então você não pode orar por coisas simplistas. Se você quer ser um cristão global, você não pode ficar um simplista. Sim. E hoje eu entendo, porque para mim estendeu as minhas fronteiras nesse sentido. Eu sempre orei pela igreja, pelos missionários, pelo Brasil. Mas sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, como que uma pessoa consegue ficar 1 hora, 2, 3 orando? Vai numa sala de oração que você vai ver o tanto de temas relevantes e bíblicos e globais. Então eu ousaria dizer que é uma sala de oração, mas é uma sala basicamente de intercessão. Porque às vezes a gente tem aquela oração egocêntrica, né? Aquela oração egocêntrica, aquela oração que eu só faço pra mim. Né? A minha família, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, a minha enfermidade, né? A minha igreja, a minha cidade, né? O meu problema. Então, uma das coisas que eu acho fantástica é que você entra no movimento daquilo que Deus quer fazer a nível mundial e você se torna uma peça fundamental de intercessão. Para mim é uma sala de intercessão incessante. Porque é bíblico, tá correto. Tem verdade você ter uma reunião de oração normal, né, para orar pelas mazelas uns dos outros, pelas dificuldades, show de bola, amém. Isso tá certo. Mas o que eu quero chamar a atenção, gente, é que se você quer aumentar o nível da sua reunião de oração da sua igreja, não interessa o nome aqui, da sua igreja, você quer aumentar o nível da reunião, então você vai ter que ser global. Você vai ter que mudar as orações, você vai ter que mudar a mentalidade das pessoas que estão na reunião, você vai ter que indicar livros. Livro é algo que muda a nossa teologia e nosso conceito de muitas coisas. Então, conhecimento. Então, cara, se você quer entrar no movimento global, cara, você tem que comer livro, você tem que comer a Bíblia, você tem que comer a história do rei Davi, cara, pra você entender o que a gente tá falando.
né? Avivamento. Mas se você quer ficar, você vai falar assim, eu não quero participar da minha reunião, eu não quero participar dessa reunião, quero ficar na minha reunião. Amém, irmão. Pode ficar. É bênção também, então ok, amém. Mas se você quer ser global, então vem com nós. Se você quer ser global. E aqui em São Francisco, né, eu liderei ali a sala de oração incessante na Save, né? Hoje quem lidera é um cara que eu treinei ali. Mas, cara, São Francisco, a gente tem a sala de oração, cara. Glória a Deus. A cidade não parou. Então, e eu vejo assim alguns resultados que a gente ora na sala de oração. Algumas coisas assim, orando. Que nem eu comentei com o pastor Juliano. Né, a gente tem na sala de oração, a gente ora por avivamento. Eu sou o cara que mais ora por avivamento na sala. Né? Eu sou o cara que eu tenho minha carteirinha ali de orar para avivamento. Se eu falto, outra pessoa ora, mas se eu tô na sala, eu sou o cara que ora para avivamento. Verdade. E o Juliano é a prova disso. Então, eu falei com o Juliano ontem, mandei mensagem para ele sobre sair da academia ontem. Aí eu ouvi um som lá na igreja, um Gui Tavares cantando. Aí fui lá ver. Aí tinha um Dani, que é um garoto que tá nascendo, tá congregando ali. O garoto novo, jogado lá no chão, estribuchado no tapete, orando, já intercedendo. Aí eu comentei com o Juliano que isso me deixou muito alegre, mas é um resultado da oração que a gente faz. Deus vai trair, né? A gente fala que a oração, o lugar da oração, na verdade, ela não é. A gente sempre fala sobre isso, né? A sala de oração não é um lugar para todos, né? Né, multidões. Tem pessoas que não vão engajar, tipo, não vão. A sala de oração não é um lugar que tu vai chegar lá, vai estar lotado de gente, não vai. Vão ter os dias que tu vai estar lá sozinho. Tem salas que tu vai, tem bastante gente, tem salas que tu vai, tem pouca gente, mas o que a gente percebe é que tem aquelas pessoas que estão engajadas nisso. O caso, para mim, da intercessão, né? A gente começou agora os turnos da manhã, das 6 às 8, não está sendo constante, assim, no sentido de Todo dia. mantemos os horários fixos por conta da demanda de cada um, né? Mas tem quase que fluido 100%, assim. O Dani tem de manhã, a minha mãe tem de manhã com a Denise, o Marcão vai à tarde, o Du vai, o Calma vai. Então, sempre nosso coração quer que a sala fique aberta agora de uma forma inicial, na parte da manhã, depois da parte da tarde, até fechar às 24/7. Então, esse é o nosso desejo. Amém. Já tem acontecido de abrir de manhã, estou muito feliz de poder ver a sala aberta de manhã, né, de saber que alguém vai estar lá de manhã orando. Já dei a chave para o Dani para ele poder entrar, ele vai. Mas a gente entende, né? Não são todos que vão ter chamado. Todo mundo foi chamado para orar, todo mundo tem que orar. Cristão tem que orar, porque lê a Bíblia, né? Mas todos têm chamado para mestre? Não, tem uns que vão só ler para o seu entendimento. A oração é para todos, mas a sala de oração é para todos, deveria ser para todos. Só que as pessoas não vão engajar da forma como a gente gostaria que elas engajassem com o mesmo afinco. O caso do Luciano foi o mesmo que o meu. Quando eu conheci a sala de oração, né, não fugindo muito do tema, mas já não querendo fugir do tema, mas colocando isso, porque quem vai ouvir, eu sei que quem ouve é afetado por isso. Quando eu ouvi sobre sala de oração em 2017, se eu não me engano, final de 2017 ou início de 2018, se eu não me engano, não lembro agora exatamente, eu conto sempre isso, que Deus me deu uma experiência muito profunda, porque meses antes eu estava fazendo parte de uma igreja e começou a queimar no meu coração a oração. Eu já tinha o chamado para adoração, já era meu chamado. Eu não conhecia nada de sala de oração. Nada, eu conto que eu não conhecia nada, zero, não sabia de nada de sala de oração. Sim, se eu falar, não conhecia nada. Eu só tinha no coração sempre queimando a adoração. E eu senti um dia um desejo de falar assim, cara, eu queria que tivesse uma sala onde tivesse um músico tocando um louvor. Os temas na parede, eu coloquei temas lá baseado no livro que eu li, Os 5 Pontos da Oração, que é um livro que eu li há muito tempo atrás, que te ensina como orar em 5 pontos, que é oração de confissão, oração de adoração, então é até um livro muito bom para indicar, que é Os 5 Pontos da Oração, como entrar em oração. E eu falei, cara, eu coloco lá as cartolinas na parede com os temas e a gente entra, ninguém fala nada e a gente ora. E ficou queimando isso no meu coração. E eu tentei começar isso numa sexta-feira, chamado Sexta com Adoradores. Comecei a fazer isso na minha igreja lá, sexta-feira à noite. E, cara, não deu certo. Não deu certo. O pessoal ia, conversava e dizia, cara, não é isso que eu quero fazer. Não é isso. E quando passaram esses 2 meses, eu fui num workshop de sala de oração com o Luiz. Monstro. Que ele tinha vindo do Canadá, o Luiz tinha vindo do Kansas. O Luiz conheceu o movimento através de um casal que ele contou pra gente. Aí
ele se interessou pelo movimento também. Aí ele foi conhecer, pôde ir para os Estados Unidos Foi conhecer. 5 vezes pro Kansas City. Mas ele foi aquela primeira vez, aí voltou com aquilo, com o coração dele aquecido e trouxe para cá o workshop e demonstrou para mim, para nós lá, né, para aquele workshop. Na real, eu fui no terceiro, eu acho, se não me engano. Quando ele começou a contar o que ele falou, eu falei, cara, isso aqui é o que eu tô vendo, só que lógico, bem maior do que eu tô entendendo aqui. Né? Falei, mas isso que eu tô... Então, o que eu entendi ali? Que o Senhor, ele já tinha colocado no meu coração esse desejo, porque já estava acontecendo. Então, vai ter isso no movimento de oração. Vão ter pessoas-chave para isso. E desde que eu conheci o movimento, eu nunca mais consegui parar isso. Né? Ou não acontece da forma como a gente queria, mas eu nunca mais consegui estar em algum lugar. Não, tem que ter essa adoração, tem que ter um tempo de intercessão, tem que ter. Então é interessante porque não são todos que vão querer fazer. É, verdade. Mas assim, deveria ser, mas não vai ser para... o cara, a gente vai vir e vai dizer assim, não interessa isso aí. Entendeu? E tem uns que já vão ter o coração para adoração, vão querer estar para intercessão. É interessante isso, né? Não é uma coisa assim que vai lotar, não é um sistema, não é um método que vai crescer a igreja, não tem nada a ver com isso. Mas é ser capturado por aquilo, né? Aí imprimir. Desculpa. E a questão assim que o João tava falando, gente, da questão do engajamento, as pessoas podem pensar, pô, sala de oração não tem engajamento. Bem pouco, mas a maioria das reuniões também de oração do Brasil não tem engajamento. Não. Então, tanto uma reunião de oração, uma vigília, uma sala de oração, tem muito pouco engajamento. O lugar da oração no Brasil tem pouco engajamento. Porque não é algo que é moda, é algo que é uma batalha. É uma batalha, o inimigo não quer que nós oremos. Mas uma das coisas que eu quero trazer aqui é, por exemplo, vocês podem nos trazer... Existem lugares no mundo que acontece o movimento de global de oração. E eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Alguns lugares que isso acontece, que até alguns lugares no Brasil que isso acontece, porque não é uma coisa da cabeça do Juliano e do Luciano, né? É algo que acontece e é lindo. Então, dou a palavra para vocês. Agora Começa aí, amor. Que nem... Tá, vou citar alguns pro Juliano também ter munição, né? Não vou gastar a munição toda. Tá, vou começar pelo Brasil. Lugares que eu conheço... Por exemplo, o lugar que eu conheço, tem Joinville, maior cidade de Santa Catarina, tem a sala de oração, tem a casa de oração, que fica na frente da comunidade Siloé, e é um lugar, é um prédio lá, uma casa toda preta, tá escrito casa de oração, e cara, lá só tem adoração e oração, adoração e adoração, oração e adoração, só. Não tem casamento, não tem pregação, não tem batismo, não, é só oração e adoração. Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina. Temos daí em São Paulo, não me lembro a cidade agora, mas está salvo no meu Instagram. Mas em São Paulo tem uma cidade lá pequenininha que ela já está há 42 anos só com intercessão. Tá procurando aí? Só tem intercessão, só intercessão. E é uma senhorinha que administra tudo lá, o terreno, o prédio, ela administra. Eu já vi essa senhora. Tem adoração. Então, só intercessão. Só tem intercessão, no seco, assim. Tu chega lá e ora e tal. Marca uns horários e tu vai orar. Tem vários. Legal. Aí é o lugar que tá há 42 anos já, funcionando assim. A senhorinha não colocou adoração, só oração. Sim. Aí, vou falar dos Estados Unidos. Vou falar só um dos Estados Unidos, que é o que eu mais gosto hoje, assim, fora do Brasil, que é o Upper Room. Pra mim, a Upper Room no Texas, lá em Dallas, cara, pra mim é a sala de oração mais louca da gringa. Não é só porque é nos Estados Unidos. Não é só porque é lá no maior país capitalista do mundo. Não, mas, cara, quem fundou a parada também foi Laura Sogueles. Temos nada menos e nada mais que a nossa abençoada irmã e compositora Laura Sogueles. Ela é uma fundadora dessa sala. E, cara, aí lá, tu coloca Upper Room, tem muito brasileiro que tá lá internado na Upper Room, chapando nos turnos dos brasileiros. E o Luiz Hermínio foi pra lá também, o Luiz Hermínio. Então, cara, é o que eu quero, assim, eu falo pra minha esposa, quem anda muito perto de mim eu falo isso pro Senhor, cara, se tem uma coisa que eu quero gastar minha vida dentro do reino, que eu quero gastar minha vida e ser enterrado, é entregar pro Senhor. Uma sala de oração 24/7, onde eu pude liderar, passar ensino e formar os intercessores, os cantores. Cara, é isso. Eu não quero terminar meu ministério implantando uma igreja, ou sei. Não, cara. É sala de oração. Fala aí, Juliano, os nomes aí de umas que tu conhece. Pastor, eu vou perguntar pro senhor. E aquele do Baso? A igreja A Convergência. Não, é em Montemor, né?
Em Montemor. Tem Montemor, tem a igreja do Extrema Devoção, Rei, lá do Comunidade do Rei, Comunidade do Rei. que é a primeira igreja que o pastor Mike fundou. Na verdade, salas de oração tem várias no Brasil. F-Hope. Com adoração, né? Com adoração e exposição. Porque qual que é a dinâmica hoje, né? O nosso coração, a dinâmica da sala de oração hoje, 24/7, do F-Hop, por exemplo, e a dinâmica de alguns, né? A gente na base hoje, só queria até voltar um pouquinho para não sair do lugar da sala. Isaías 56:7 vai dizer que o tema é um fundamento para a sala de oração, né? Que Jesus fala em Mateus 21:13, ele vai dizer assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Ele vai dizer assim, eu vou até ler o texto inteiro que diz assim: e todos esses trarei ao meu santo monte, está falando de Israel, eles darei alegria na minha casa de oração, isso em Sião. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, Amém. porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui Isaías profetizando 700 anos antes de Jesus. E Jesus, quando vai no templo e vê os cambistas lá, ele, né, levanta lá as mesas lá, quebra tudo, e ele cita Isaías. Né? Eu gosto de dizer que Jesus ele valida o Antigo Testamento, né? Ele vai lá nos profetas e fala: Isaías profetizou isso e eu venho validar o que ele falou, porque o que ele falou foi meu pai que disse: a minha casa será uma casa de oração para todos os povos. E o Mike Duke fala sempre isso, que a tradução para casa de oração é lugar de encontro. Lugar de encontrar o Senhor. Quando ele fala: entra no teu quarto e teu pai que te vem em secreto te recompensará, lugar secreto, no lugar superior, né, que for o quarto da oração, segundo alguns vão dizer, é uma dispensa. Então é só para a gente ir descortinando esse lugar, porque o Mike fala muito sobre isso, né, que Deus deu uma identidade para a casa dele. Né, isso é muito certo. A casa de Deus não é a casa de discipulado, não é uma casa de obra social, não é uma casa de... Muita gente usa a casa de Deus para fazer muita coisa. E a oração? E a oração, ela não é o centro. Quando, na verdade, a casa de Deus, o centro é a oração. A identidade da igreja é uma casa de oração. Então, muita gente se desenvolve no ativismo, eu não sou contra ter vários ministérios, mas... A oração fica desfocada. A oração fica... Porque tudo parte do lugar de oração, do lugar de encontrar o Senhor. Uma coisa é atividade, outra coisa é ativismo. O lugar de encontrar o Senhor. Tipo assim, a identidade primária da igreja é a oração. É oração. E a gente se esqueceu disso, hein, pastor? As pessoas não... Então, tudo que vai desenvolver é a partir da oração. Sim. Do lugar do encontro. Do lugar da dispensa. O que é o lugar secreto? O lugar da dispensa, o lugar onde a provisão vem. Que provisão que é essa? Financeira? Provisão de tudo, né? Daquilo que é espiritual, para a gente poder usar. E entrar no lugar da oração, no lugar secreto, não quer dizer que você vai encontrar Deus lá. Porque você pode entrar no lugar da oração e não encontrar Deus naquele lugar. Você pode, porque demanda um tempo, onde muitas de nós não conseguem desenvolver esse lugar. Então, hoje, a oração no Brasil, de forma incessante, ou sala de oração, tem essa dificuldade de engajar a oração e a adoração e a intercessão junto, porque demanda muito esforço das pessoas estarem ali, demanda conhecer a palavra, demanda você ter um entendimento do que você vai orar, de ter estudos sobre aquilo, né, de você encontrar pessoas que estão disponíveis para aprender sobre o tema. São infinitos, tem muito tema importante, vários temas que a gente podia citar aqui, sobre sala de oração, sobre, a gente vai ler sobre Israel, interceder por Israel. Cara, Israel... O Harold Walker tem um estudo lá sobre Israel que eu nem consegui ler inteiro, porque se eu for conhecer o que eu posso orar por Israel... Então, na verdade, existe uma teologia, assim, eu gosto de dizer assim, uma teologia que fundamenta todos os temas e a ação, o movimento global de oração. Então, na verdade, pastor, assim, entrar no movimento global de oração e não estudar não dá, porque ela traz consigo uma carga. Se você quer entender todos aqueles temas, aqueles versículos, para o qual existe esse... Você vai ter que estudar. Ó, eu vou dar só um exemplo, desculpa te cortar, Jânio. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que a Cris falou. Ela explicou do jeito ali. Mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu na sala sábado retrasado que eu tava, que o senhor Marcos orou por Israel. O senhor Marcos, ele é ovelha do pastor Juliano. Eu tava na sala lá e o senhor Marcos orou por Israel. Eu vou explicar o que a Cris falou. Ela explicou do jeito dela, tal, muito claro, mas pra prática da sala.
O seu Marcos foi lá, ele orou pro Israel, ele leu a passagem, tal. Ele montou uma oração escrita sobre Israel com os versículos e orou. Então, ele leu o versículo base, mas ele já tinha uma oração montada sobre Israel com mais versículos ainda. Então é isso que ele tá falando, né? Chegar assim, tu lê um versículo na sala, aí a pessoa não entende nada de Bíblia, não entende nada, ele já fica assim, Deus abençoe Israel, porque Israel... É isso mesmo. Oração seca, pouca palavra, oração de 2 minutos, amém. É porque a sala de oração, ela te puxa pra você, inclusive, estar antenado em tudo que acontece. Né? A geopolítica, obrigada, pastor. Gente, você tem que estar sabendo o que está acontecendo com Israel, para até interceder, porque Israel está intimamente ligado com a volta de Jesus, com os acontecimentos, então é muito interessante. Isso para mim agrega um valor à sala de oração, que é fantástico. Eu falei pra ele, no dia que ele orou por Israel, porque eu estava tocando violão e eu senti que ele trouxe temas da oração, eu falei, opa, ele preparou a oração, e aí depois eu comentei, Marcão, tu moeu na oração. Tu trouxe temas que isso mostra que tu estudou para orar. Então, tipo, mas uma coisa interessante da sala de oração, pra gente que a gente tá tentando ser simples aqui, né? Mas é difícil a gente não fugir porque vai abrindo muitas E nós vamos indo pros finalmente agora, tá? Mas tem uma questão importante que é o que move a sala de oração, do meu ponto de vista, o que move, o que eu acabei de falar aqui, é o lugar do encontro. Tem uma questão chamada teologia da devoção, né? Que é o que a gente mais fala, a devoção ao Senhor. Salmo 27,4 fala isso. Qual que é a oração de Davi? O que te faz ser fascinado, né, que é o tema do F-Rock lá, fascinado? O que te faz ser incessante? O que te faz ser uma pessoa fascinada, né, por alguma coisa? Eu digo que é a visão de Jesus. Eu falo que eu oro muito hoje pela manhã, na igreja, eu oro em casa, que o que nós precisamos, na verdade, é de uma revelação do Cristo. Amém. Como que isso acontece, pastor? Tá aqui, a revelação tá aqui, ó. Bíblia, Tá aqui. Palavra do escritura. Senhor. Só que tem algumas questões que desenvolvem aqui na Bíblia. Por exemplo, nisso vocês serão conhecidos, quando amarem uns aos outros. Tipo assim, então existe o quê? Lendo o 1 João capítulo 1, ele fala, ele vai falar, achei um tremendo que eu preguei esse domingo. Aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos, nós viemos anunciar para vocês. Para que isso encha o coração de vocês de alegria. E eu digo muito sério isso. Como que eu vou falar de alguma coisa? Como que eu vou ler? Como que eu vou orar por alguma coisa que eu não vi, eu não toquei, que eu não experimentei? Ixi, forte, hein? É a teologia da devoção. Por isso que muitas pessoas, como que eu vou dizer para Deus que eu não tenho nada para contemplar em uma sala de oração? Como que eu vou dizer para Deus que uma hora de oração para mim é pesado se a face do Cordeiro ela é indecifrável? Amém. Apocalipse Verdade. 4 fala que os anjos são cobertos de olhos, eles falam até na teologia, né, que uma das questões que dizem que os anjos são cheios de olhos por baixo, Por dentro e fora. porque é impossível você contemplar com um olho só tudo que Deus é. Então os anjos são cobertos de olhos para mostrar que eles precisam ter vários olhares para contemplar toda a faceta da glória do Cordeiro. Uma pessoa que não tem fascinação, assim, o Luciano também sabe, eu vou para oração de manhã, eu oro 1 hora pela manhã. Mas eu falo para você uma coisa, se eu não tivesse outra coisa para fazer, Ficava lá 3 horas tranquilo orando. de Porque boa. eu não consigo. Tem dias que eu fico 1 hora só na contemplação, só orando. Então, a devoção ao Senhor, eu quero trazer aqui para a gente estar indo finalmente, a devoção, a sala de oração, eu vou usar aqui uma frase, não sei se é do Mike também, não lembro agora se é dele, mas marcou a minha vida. A sala de oração não é um lugar de você ter relacionamento com problemas. Aonde nós chegamos ali, Muito bom. e onde muitas pessoas chegam no culto domingo e elas trazem para a igreja o coração delas com... Todo mundo traz seu relacionamento de problemas. Então, uma igreja cheia de pessoas que estão ali, que trouxeram para o altar Problemas. a relação delas de intimidade com os problemas. Todo mundo chega e apresenta os seus problemas. E na igreja, ou o trono de domingo, só para um culto, uma reunião coletiva, vamos dizer assim, existe um trono, que existe um Deus que tem que ser adorado, só Jesus. Se eu chego na igreja e eu trago para a oração, para aquele momento culto, só os meus problemas, o trono não é visto naquele lugar. E aí a minha relação de devoção é com as minhas dificuldades. Eu vim aqui sem eu trazer meus problemas para resolver.
minha dificuldade, eu tô mal, eu tô, isso quer dizer, nós não temos tido visão. O João foi muito claro assim, ó, eu vim anunciar aquilo que eu ouvi e eu toquei. Se toda igreja se reúne domingo para falar assim, ó, eu vim aqui conversar com vocês, eu vim aqui nos reunir com meus irmãos para dizer assim, ó, daquilo que eu vi, eu toquei, eu experimentei. Como que uma assembleia solene com 100, 10, 5 pessoas que vão ali falar assim, ó, viemos aqui para expressar aquilo que nós vimos essa semana. Cara, não tem como Deus não vir. Não tem. E assim, segura aí porque essa questão, porque existem, não é que é várias teologias, mas tem a teologia do avivamento, tem a teologia da volta de Jesus, tem a teologia da devoção. E eu quero falar assim, que uma das coisas também, existe um mover diferente, assim. Não estou dizendo que nas outras reuniões de oração não tem o mover do Espírito. Tem sim, é muito válido e é lindo. Mas existe um mover diferente, inclusive na música, né, pastor? Onde o Espírito Santo, a gente está cantando uma música, de repente Deus toca no coração, mas isso aí é para nosso próximo encontro, tá? Que nós vamos falar, porque é bem que são os espontâneos. Então, agora, eu queria agradecer você pela sua presença aqui com a gente. Nós vamos continuar num outro momento com o pastor Juliano, com o Luciano aqui, porque tem muito assunto, a gente, é muito gostoso falar sobre isso. Então, eu quero te agradecer. Aliás, eu quero que você curta, compartilha, comenta, para que isso possa alcançar muitas pessoas, porque o nosso sonho é que tenha várias salas de oração com esse cristão global funcionando no Brasil. Tá bom? Só vamos indicar o livro antes de a gente encerrar. Não, não vamos. Eles estão achando que eles vão encerrar, mas tem uma surpresinha. Pode falar, seu Niva. Qual que é a surpresa? Não é agora. Não é agora a surpresa, é depois. Meu Deus. Tá, e aí o que a gente faz agora? Tô boiando aqui. Podemos indicar. Pode indica, pastor. Então, quero começar aqui por esse livro aqui chamado Cultura de Oração, que é o livro do Mike Duke, né? É um livro que é também um livro indispensável para você crescer no que fala do movimento global. Eu quero indicar o do Elcio Lodos também, que é o Dia e Noite, que o Luciano vai falar um pouco depois que aparecer também com o dele, que é o Dia e Noite, que eu já li. Eu não tenho esse livro físico, tem só ele em PDF, mas esse aqui é indispensável para você comprar ele, tá? E ler. E esse cara é o Mike Duke, é uma das maiores autoridades de sala de oração. Uma das nossas referências no Brasil, né? Esse aqui é do Mike Duke, Mike Bickle, perdão, que é o fundador do IHOP, né, Estados Unidos. Hoje não é mais líder da sala, já mudou a liderança, mas ele escreveu esse livro aqui, é um manual muito importante para quem quer conhecer oração, intercessão. Bravo. E tem esse aqui que eu não li ainda, né, esse aqui é do meu pai, estava aqui na mesa, eu já vou indicar. Apóstolo Joel. Tribunal de Oração. Eu já conheço esse apóstolo aqui, eu não li esse aqui, mas quero te indicar aqui, Tribunal de Oração, né, tudo que fala de oração deve ser bom, né? Ok, obrigada, pastor. Vou indicar 2 livros, que eu li os 2, né? Esse aqui do F. Hope, da editora F. Hope. Cadê? Seu Niva, me ajuda aí, seu Niva, a filmar ali, seu Niva. Bota aqui. Aqui, ó. Bota aqui. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Bah. Sim. Esse aí, gente. Esse aí é indispensável, escrito por Billy Humphrey. E é da editora F. Hope Books. E eu gosto desse livro aí. Eu não li do Elcio Lodos, mas eu prefiro esse do Billy Humphrey. E esse aqui, brabo, do Kevin Conner, pastor e teólogo. Segredos do Tabernáculo de Davi. Brabo. Cara, se você quer entrar no movimento global... Se você quer entrar no movimento global, você tem que saber o que é o Tabernáculo de Davi. Na real, esse livro do Conner são 3. É o Tabernáculo de Salomão, Moisés e Davi. Uma trilogia. Gente, quero agradecer ao Luciano, agradecer ao pastor Juliano, o seu Nivaldo, que ficou quietinho até agora. Não falou nada. Obrigada, gente. Até o próximo momento nós vamos continuar falando sobre isso, tá bom? E a surpresa eu deixo para depois, porque ela falou de surpresa que eu tinha. Tem a surpresa, mas é para eles, né? Porque eu não só tô sabendo essa surpresa. Gente, eu só quero falar para vocês o seguinte. A gente já tinha feito um programa desse e não deu para postar porque deu um problema técnico. Mas eu posso garantir para vocês que aqui não foi colocado nem 10%. Que eles teriam. Eles não entraram ainda em Davi, né? Não entraram na questão do Davi. Tem tanta coisa que vocês nem sabem, né? Porque da outra vez a gente levou quase os 40 minutos. E o programa estava super legal. Infelizmente deu um problema técnico aqui que eu não pude postar o programa.
mas volte na próxima que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem muita coisa boa ainda para ser falada, e é lógico, talvez na próxima fica melhor ainda, porque eu quero que nessa semana vocês tirem um tempinho para não só ouvir o programa, mas fazer alguns comentários. Falar que, mas seja sincero, abre o teu coração. Isso Se aí. tem alguma coisa que você não compreendeu, ou se tem alguma coisa que você não concorda, não faz mal. É bom que você coloque aqui para que eles possam, então, também te ajudar a interagir com você, né? E se você quiser, você pode deixar suas perguntas aqui na Resgate, que eu passo para eles, e eles vão poder estar te respondendo através do WhatsApp. Mas não deixe de voltar, não deixe de fazer o triplo C, né? Que é compartilhar, curtir e comentar, tá bom? E, por favor, deixe lá o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal. Pô, Nivaldo, eu já me inscrevi, amém, obrigado, mas indica para outras pessoas. É um momento especial que você tem de fazer a obra do Senhor no conforto do seu lar. E é uma oportunidade extraordinária, né? Já imaginou você levar essa palavra a outras pessoas que ainda não conhecem, né? Então você tem essa oportunidade hoje, faça isso. E até agradecer já a Cris Sempre Feliz, ao Luciano, pastor Juliano, e até uma próxima, em nome de Jesus. Amém? Amém. O que eu